E olá, você de casa, boa noite. Jovem é encontrado morto em clínica de reabilitação. Segundo a Polícia Militar, trata-se de homicídio. Moradores de Patos de Minas continuam reclamando de problemas com o fornecimento de água. Em Lagoa Formosa também há desabastecimento. População cobra posicionamento do SAI. PRF apreende droga em ônibus na BR-365. Veículo pega fogo na rua Major Gotti. E mete alerta para onda de calor. Tempo quente permanece, pelo menos até sexta. E a gente mostra também quem são os ganhadores da semana no Cidade da Sorte e mais. Propaganda eleitoral no rádio e na TV começam ainda esta semana. Urnas chegam ao cartório de Patos de Minas. E bebê Heitor recebe alta hospitalar. Esses são alguns dos nossos destaques. Tem mais, fique ligado. Um adolescente de apenas 16 anos foi morto a pauladas em uma clínica de reabilitação que fica na BR-365, em Patos de Minas. Os suspeitos de cometerem o crime também são menores. A vítima de apenas 14 anos, que é natural do estado de São Paulo, estava internada na clínica há cerca de 4 meses. Teria sido morta estrangulada por um pedaço de madeira. Os suspeitos do assassinato são 2 adolescentes, sendo um de 16 e outro de 17 anos. Em primeiro momento, a polícia suspeitou que a morte da vítima pudesse ter sido causada por causas naturais, mas as marcas no corpo do jovem denunciaram um assassinato. A princípio seria um encontro de cadáver. Nós chegamos no local, a gente aguarda ao acionamento da perícia, levantamos, constatamos que havia o corpo, estava deitado em uma das camas de um desses quartos onde a vítima era hospedada. E após, ficou constatado que havia sinais no pescoço dessa vítima, desse adolescente. E a partir disso aí a gente verifica que não foi uma morte natural, Ele não tentou um suicídio, um autoextermínio no caso. E a gente, conversa com aqueles que estavam ali nos quartos, próximos e tudo mais. Acabou que 2 deles acabou confessando a autoria do fato. É um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira, de 30, 40 centímetros mais ou menos. E ambos, seguraram o rapaz, o adolescente, levaram ele até a cama dele mesmo. E lá que eles cometeram, forçaram esse cabo de madeira sobre o pescoço, como se fosse uma esganadura, Posteriormente, eles pegaram um pedaço de algodão, inseriram dentro da boca dele e também comprensaram. E essa não é a primeira vez que a clínica registra crimes no local. Em fevereiro do ano passado, um adolescente de apenas 15 anos foi morto após ser arremessado pela janela por outros 3 colegas da clínica. Na época, os suspeitos tentaram simular um possível suicídio da vítima para enganar a polícia. Nós já tivemos um fato, na clínica, nessa clínica, alguns meses atrás, um outro cidadão também que faleceu, foi uma morte, foi por homicídio também, onde ele foi arremessado do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro andar. Isso, é um corredor, que é um vão, pela estrutura física lá da clínica, tem uma estrutura, ele tem um corrimão, ele foi arremessado desse ponto lá. Segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido causada por brigas entre os suspeitos e a vítima, que já estariam ocorrendo dentro da clínica. Foi um atrito verbal, brigas, que estavam ocorrendo. Um deles já está internado há um bom tempo na clínica, o outro chegou de forma um tempo intermediário, sendo que a vítima mesmo chegou há menos tempo, se não me engano, 2 a 3 meses. E a partir da chegada dele, já estavam ocorrendo essas brigas, que por motivos, considero eu, banais. Empréstimo de roupas, esse tipo de coisa. Bem, materiais, coisas pessoais, que eles não queriam ceder para ele. Acabou que isso culminou nesse fato. A última briga dos suspeitos e vítima teria acontecido durante a madrugada desta quarta-feira. Ontem à noite, por volta de 22 horas,
Eles retornam por volta de 1 da manhã. 1 da manhã foi 1h30, foi o horário aproximado onde houve a consumação do fato. No caso do assassinato ocorrido dentro da clínica Quintinos, a Polícia Civil de Patos de Minas deve iniciar as investigações para apurar a verdadeira motivação do crime. Já os adolescentes que são suspeitos nessa ação deverão sofrer sanções através da Justiça, baseada no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles deverão ser encaminhados para o Centro de Internação de Menores Infratores de Patos de Minas. Aproximadamente 15 quilos de maconha foram apreendidos na noite desta terça-feira em Patos de Minas pela Polícia Rodoviária Federal. A droga foi encontrada dentro de um ônibus. A abordagem foi feita em um ônibus de turismo que fazia a linha São Paulo à Bahia. Durante buscas foram encontrados 15 quilos de maconha em uma mala. Ao longo de todo o dia ontem foram feitas diversas fiscalizações voltadas, para ver a regularidade do transporte passageiro e já no final do dia, no meio da noite foi localizado em um ônibus que fazia uma linha de São Paulo para Bahia, aproximadamente 15 quilos de maconha e foi localizado também o passageiro que seria o proprietário da mala onde essa maconha estaria. Lembrando que a mala estava no bagageiro, não era aquela bagagem de mão que fica lá em cima com o pessoal. A bagagem seria de um homem de 24 anos que mora no interior de Minas Gerais. Segundo informações, ele teria pago R$500 por cada quilo de entorpecente. Tanto a droga quanto esse passageiro foram encaminhados para a Polícia Civil. O passageiro é um rapaz de 24 anos, de uma cidade do interior de Minas, e vai explicar para o delegado como que foi. Nos adiantou que teria pago por quilo de droga aproximadamente R$500. Então, se temos aí 15 quilos de maconha, aproximadamente R$7.500 foram pagos aproximadamente pela droga toda. O material foi apreendido e investigações serão feitas. A versão dele não nos leva a crer que devem ter outros elementos a serem averiguados pela Polícia Civil, uma vez que se trata de uma quantidade considerável de droga e se trata também de uma quantidade considerável de dinheiro para um cidadão simplesmente negociar numa rodoviária sem conhecer ninguém, sem saber de onde vinha, para onde iria, Então, essa história aí é uma história que ainda tem alguns pontos que devem ser amarrados, mas isso fica a cargo da nossa querida Polícia Civil. Depois do intervalo, propaganda eleitoral no rádio e na TV começa ainda esta semana e urnas chegam ao cartório de Patos de Minas. As eleições estão chegando e as propagandas eleitorais também. Confira algumas regras e os horários que os candidatos deverão seguir. Dia 9 de outubro. É nesse dia que a propaganda eleitoral gratuita será iniciada no rádio e na TV. O calendário das eleições 2020 prevê 35 dias de veiculação de conteúdo. As regras são pautadas em leis, emendas constitucionais e resoluções. Propaganda eleitoral na rádio e televisão são reguladas pelo tribunal, pelas resoluções do tribunal TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também pela legislação ordinária, Lei 9.504 e Resolução 23.610 do TSE do ano passado. O assunto foi inclusive discutido em reunião realizada na semana passada entre a Justiça e os candidatos. O espaço, segundo o juiz eleitoral, é destinado para que ideias sejam apresentadas. Para expressão do pensamento, dos sentimentos, e ela segue algumas regras, como também segue a liberdade de expressão. A liberdade, muito embora haja grande liberdade, ela não é irrestrita, há limites, Então é muito importante que o candidato e os partidos e também as coligações tenham cuidado com isso, O horário de veiculação já está definido. No rádio serão 2 blocos de 10 minutos, o primeiro de 7 às 7h10 e o segundo de 12 às 12h10. Na televisão também serão 2 blocos, o primeiro de 13 às 13h10 e o segundo de 20h30 às 20h40. Além disso, para os candidatos a vereador, inserções deverão ser feitas ao longo da programação, totalizando 70 minutos diários. A questão aí
é o tempo destinado a cada candidato, que também é definido por lei. Os candidatos têm o seu prazo estipulado de acordo com o número, proporcional de acordo com o número de representantes que eles tenham no Congresso Nacional. Esse prazo ele é dividido da seguinte forma: 10% desse prazo ele é dividido igualitariamente para todos os candidatos e 90% é de acordo com esse número. Segundo o documento emitido pela Justiça Eleitoral, o Partido Socialista Brasileiro do candidato Hermano Caixeta terá 55 segundos por bloco na TV. O Podemos do candidato Falcão, 1 minuto e 21 segundos por bloco. O Democratas da candidata Béia Savassi, 1 minuto e 57 segundos. O PDT do candidato Pedro Lucas, 1 minuto e 8 segundos por bloco. O Partido dos Trabalhadores, cuja candidata é Agdelena, 1 minuto e 27 segundos. E o PSD, que tem como candidato Arnaldo Queiroz, 3 minutos e 9 segundos. Na lista não aparece o tempo de propaganda para os partidos PRTB, de Adrian Paz, e Frederico Galvão, do PCO. A divisão do tempo pode ser um obstáculo para partidos novos e candidatos pouco conhecidos. Na última corrida presidencial, o candidato com pouco tempo à disposição no rádio e na TV conseguiu se eleger. Mas, segundo esse especialista em pesquisa e estatísticas, esse foi um caso à parte. Eu acho que é muito difícil, porque aquele era um momento do antipetismo, né? E aí tinha uma pauta muito clara e foi uma tendência, o que a gente chama de outliner, né, estatística. Quer dizer que é um ponto fora da curva. Nesse momento, nessa eleição, vai ser os critérios normais, tradicionais mesmo. Lógico que a rede social vai ter um impacto imenso, mas os outros são extremamente importantes, como a televisão, tempo de televisão e o rádio. Para se destacar, segundo Ronaldo, mesmo com pouco tempo disponível, é importante que o candidato leve em consideração 6 itens importantes. Um critério que é muito importante é a avaliação do governo. Então, o segundo é a identidade do candidato. Um outro fator chama-se recal, nível de conhecimento dos candidatos. Um quarto fator é o currículo dos candidatos. E o quinto fator refere-se ao potencial de crescimento que está associado com a rejeição. E um terceiro é mais que uma norma, né? É mais um ponto, refere-se aos apoios. Então, nesses 6 pontos, o tempo é um fator muito importante, principalmente na questão do recal, do nível de conhecimento. Então, é uma oportunidade excelente para os candidatos que são menos conhecidos, ou que são praticamente desconhecidos, né? Que eles têm para apresentar suas propostas, ter um contato maior com o eleitor. Então, o tempo faz toda a diferença. E as urnas que serão utilizadas no pleito em Patos de Minas chegaram. São mais de 500 aparelhos. Ao todo, 517 urnas chegaram ao cartório eleitoral de Patos de Minas. No dia 15 de novembro, elas serão divididas da seguinte forma: 242 entre Patos de Minas e Lagoa Formosa e 187 serão encaminhadas para a outra metade de Patos de Minas, Varjão de Minas e São Gonçalo. As urnas vieram de Belo Horizonte, onde estavam em um centro de apoio. No cartório eleitoral de Patos de Minas, elas passarão por novas avaliações. A gente está recebendo essas urnas sabendo que elas já foram testadas, consertadas, com aquelas com defeito, verificadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas como de praxe, por norma, nós também fazemos a nossa própria verificação. Nós vamos verificar tanto a parte de hardware, se tem algum equipamento quebrado, danificado, quanto a parte do software, né? Se está tudo funcionando corretamente. É o que nós chamamos no procedimento técnico de aceite, e esse é o primeiro procedimento que nós vamos fazer nessas urnas que chegaram hoje, para verificar se todas estão ok para as eleições de novembro deste ano. Neste ano, haverá mudanças em locais de votação. Quem antes votava no Colégio Tiradentes, votará no Colégio Coração Materno. No Cristavo, terá que votar no CEMEI Pinóquio. E na escola normal, no CESPASE. Realizar a adequação, né, nos locais de votação, foi preciso modificar alguns locais que funcionaram
nas eleições passadas de 2018 e que esse ano, por questões de força maior, não poderão ser utilizadas para a instalação das sessões eleitorais. O aplicativo e-Título poderá auxiliar os eleitores. Nosso e-Título, aplicativo próprio para celular, né? Ele está com vários serviços da Justiça Eleitoral disponíveis nele. Ou seja, a pessoa, além de ter o seu próprio título, um documento que vale como documento físico, ela pode acessar seu local de votação, ela pode, candidatos, por meio desse aplicativo, pode manifestar no seu pedido de registro de candidatura, nós recebemos aqui, e além disso, aquele eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, quiser justificar, não precisa ir a uma sessão eleitoral, ele tendo seu e-título, ele consegue enviar essa justificativa para nós da Justiça Eleitoral. Então é um aplicativo bastante útil, e a gente incentiva e aconselha ao eleitor baixar esse aplicativo no seu celular, aí ela vai ter acesso a todas as suas informações, inclusive o seu local de votação, e se estiver fora do seu domicílio eleitoral, ela consegue, inclusive, justificar a ausência de voto. A seguir, INMET alerta para a onda de calor. Tempo quente permanece, pelo menos até sexta-feira, e veículo pega fogo na rua Major Gotti. E agora é hora de conhecermos os sortudos do último domingo no programa Cidade da Sorte. Veja só. No primeiro prêmio, quem ganhou foi o Osmar Nolasco Pereira, do bairro Sobradinho, que comprou da Tuca. No segundo prêmio, olha só quem ganhou, o Eronides Rodrigues Feitosa, do bairro Antônio Caixeta, que comprou da Esmeralda, mas quem veio representar ele foi sua esposa, a Maria Aparecida. O Expedito Cândido Rodrigues, do bairro Jardim Califórnia, que comprou da Neide Fernandes, também ganhou, mas quem veio representar ele foi a Raquel Pereira. E olha só, a Amanda Graciele da Silva Mendes, do bairro Bela Vista, que comprou da Benta Dária, ganhou aqui no Cidade da Sorte. E para fechar esse segundo prêmio, o sortudo, Edivaldo Silva Magalhães, do bairro Alto Colina, que comprou da Vera Lúcia. Seu Edivaldo, como que o senhor ficou sabendo que tinha ganhado esse smartphone e dividiu com 3 pessoas aqui no Cidade da Sorte? Cara, eu tava saindo para ir para uma chácara nossa, o telefone tocou várias vezes, mas tirando o carro para fora, né? Aí eu peguei e liguei, curioso com aquele número. Aí eles me falaram que eu tinha ganhado no Cidade da Sorte. Aí eu fiquei muito feliz. Foi uma coisa muito boa, foi uma novidade especial, né? E ajudando também a Casa da Acolhida, né? A gente compra, participa e ainda ajuda as pessoas, isso é muito importante. E no terceiro prêmio teve um notebook novinho no valor de R$2.000. O sortudo tá aqui do meu lado, olha só, o Daniel Rodrigues de Azevedo, do bairro Santa Terezinha, que comprou da Tuca. Daniel, você já tinha comprado várias vezes, mas a sorte sorriu para você nesse domingo. Isso, eu compro toda semana da Tuca lá na prefeitura, no barracão. Tem de acreditar, né? Se não comprar, não ganha. No quarto prêmio, uma moto Honda Bros 0 km no valor de R$12.000. A sortuda é lá de Lagoa Formosa, do bairro Planalto, que comprou da Terezinha Azevedo. O nome dela é Nilva Ribeiro Braga de Lima. Dona Nilva, como que a senhora ficou sabendo que tinha ganhado aqui no Cidade da Sorte? No momento eu não estava em casa, tinha deixado o telefone carregando, fui ao mercado antes de fechar, né? Quando eu cheguei em casa, meu filho encontrou comigo no portão, falando: minha mãe, nós ganhamos a moto. Foi uma emoção muito grande. Eu aconselho todo mundo jogar, porque além de estar arriscando a ganhar, a gente está ajudando, né? E ainda teve 10 giros da sorte, e olha só, 10 ventiladores para te ajudar a refrescar nesse calorão. Olha só quem ganhou. A Ellen Cristina Costa, do bairro Vila Operária, que comprou do João Batista Gonçalves. O Manuel Raimundo Ramos, do Santa Terezinha, que adquiriu do João Batista. A Mônica Aparecida de Oliveira Lima, do Jardim Panorâmico, que comprou da Malu no Banco Mercantil. A Gislene Aparecida Campos, do Morada do Sol, que adquiriu com o Vicente Engraxate. O José Maria Simões, do bairro Jardim Panorâmico, que adquiriu do Vicentão. A Liliane Duarte Vieira, do bairro Peluso, que comprou da Tuca. O Adnísio Pedro de Souza, que comprou lá da Nilza, no bairro Caramuru. O Geraldo Celino de Jesus, do bairro Jardim Aquários, que adquiriu do bar Nossa Casa. O Arley Nicolau Silva, do Sorriso, que comprou do Salão Ribeirinho. E o Alaor Dias da Silva, do Cristo Redentor, que adquiriu no La Casa dos Batata.
E no próximo domingo, por apenas R$15, você concorre a muitos prêmios. Olha só, no primeiro prêmio, um fogão mais um micro-ondas. No segundo, um smartphone. No terceiro, uma TV 42 polegadas. E no quarto prêmio, um carro pode parar aí na sua garagem. Você escolhe um Renault Kwid ou um Fiat Mobi. E ainda você concorre a liquidificador nos 10 giros da sorte. É isso, gente. O Cidade da Sorte vai ao ar todo domingo a partir das 11 horas da manhã pelo Facebook, @Cidade da Sorte, com transmissão simultânea pela nossa FM 105,9. Até lá! E literalmente pegou fogo no centro da cidade. Bombeiros foram acionados para conter um veículo em chamas na rua Major Gotti. Os vídeos do veículo em chamas foram gravados por curiosos que pararam para ver o que estava acontecendo. Na rua mais movimentada de Patos de Minas, pessoas se aglomeravam para acompanhar de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu sou correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. Aí eu vim da Lagoa para... Geralmente a gente tem o costume de parar na porta da Caixa, desce e entrega a documentação. Tentei arrumar um estacionamento lá, não tinha, e aí chegando na esquina aqui, virando para a Major Gotti à direita, aí eu percebi uma fumacinha no capô, do lado direito do carro. Então logo eu tentei parar numa vaga da viatura ali, aí não tinha jeito de parar lá também. E aí eu já vi lavareda subindo. Mais ou menos aqui nesse ponto, o veículo começou a apresentar uma pane e começou a sair fumaça. Foi então que o motorista se jogou do carro aqui no meio da rua. Por sorte, não haviam outros veículos na via e por isso ele não foi atropelado. O carro seguiu aqui sozinho até bater nesse outro veículo que está ali em volta. Pessoas que estavam no local ajudaram a apagar as chamas, inclusive emprestando os extintores de incêndio para que o fogo fosse controlado. Alguns minutos eles conseguiram controlar o fogo e o Corpo de Bombeiros chegou até o local para fazer o trabalho de rescaldo. Segundo o dono do veículo, esse veículo acabou de sair da oficina há mais ou menos 15 dias. Esse carro saiu da revisão tem 12 dias. Então não tem como imaginar o que aconteceu, não tem nem noção. Fuselagem dele, eu dirijo olhando, eu sou aquele motorista que dirige preventivo. Olhando, eu olho o painel dele, porque é um painel que conta tudo. Aí eu olho o painel todo instante, água, temperatura, tá normalzinha, ar-condicionado funcionando normal. Então assim, eu realmente não sei. Para que não houvesse mais um incêndio, o Corpo de Bombeiros removeu a bateria do veículo e fez o trabalho de rescaldo, resfriando o automóvel com água. Fizemos o de praxe, né? O restante de apagar o incêndio, retirada da bateria para não ocasionar outro incêndio, né? E demais providências. A parte de saber o que aconteceu é só perícia realmente para dizer realmente o que aconteceu no veículo. Gilmar Gonçalves de Oliveira, de 58 anos, estava com o veículo em dia. É habilitado e o carro é assegurado. Mais calmo após o fato, Gilmar acredita que nasceu de novo ao ver a cena do veículo incendiado. Graças ao bom Deus, né, Deus está no céu e eu sou uma pessoa de muita fé. Né, eu tive Covid-19 agora há pouco tempo, né, me curei graças a Deus. Né, foi um susto há um pouco mais de um mês. Né, e agora Deus de novo, tornou-me abençoado de novo, mais uma vez, né, me dando uma vida de novo, né, e não permitindo que também ninguém mais se machucasse nesse acidente aí, que foi uma coisa que eu não entendi. E o calorão intenso deve durar pelo menos até a próxima sexta-feira. Segundo o IMET, é preciso que as pessoas tomem cuidados para manter a saúde nesse tempo quente. Segundo o IMET, estamos em meio a uma forte onda de calor que deve se encerrar apenas no fim da noite de sexta-feira. A temperatura deverá ficar 5 graus acima da média por período de 3 a 5 dias, oferecendo inclusive riscos à saúde. Para esta quinta-feira, a máxima prevista em Patos de Minas é de 39 graus. Já na sexta-feira, a máxima pode chegar a 40. Na sequência, tem análise da notícia. Entre outros assuntos, a gente fala sobre a falta d'água. Estamos de volta com o NTV News e agora é a hora da gente conversar sobre as principais notícias aqui de Patos de Minas e região. Quem fala comigo agora é a jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, tudo bem?
Boa noite. Oi, Jéssica. Boa noite de novo. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Como é que está de calor por aí, hein, Jéssica? Eu acho que a gente está com mais de 40 quilos, Ludmila. Se não for, a sensação pelo menos é essa. E é insuportável, né? Insuportável. O termômetro pode marcar 38, 39 graus, conforme a gente estava falando antes do alerta, mas a sensação térmica pode ser ainda maior, porque o Adalberto Vieira até explicou, porque quando a meteorologia faz essa medição do calor, é à sombra, dentro de uma unidade que não está exposta ao sol. Então imagina isso sob o sol e outras interferências de calor, a retenção do calor, asfalto, casas, tá mesmo difícil de aguentar nessa época, viu? Pois é, já é difícil de aguentar e a gente ainda tem esse problema com a questão do abastecimento de água na cidade, né? A gente volta a falar desse assunto porque isso tem incomodado as pessoas e com toda a razão. A gente começa falando sobre a qualidade, em primeiro lugar, da água que chega até a casa das pessoas, que novamente os consumidores tornaram a reclamar sobre isso. Falta água em muitos bairros de Patos de Minas. Teve gente até que flagrou ar saindo da torneira e o hidrômetro rodando normalmente no Campos Elíseos. O jornalismo da NTV pediu resposta à Copasa e nada até agora. E tem mais problemas, a qualidade da água. Nesta quarta-feira, a água chegou assim na casa da Maísa, no Planalto. A Copasa havia explicado antes que a coloração é decorrente da formação de microbolhas de ar causada pela pressão interna da tubulação. Mas os moradores, diante a tantas questões, estão preocupados. Na casa da Deise, no Boa Vista, a água chegou suja mesmo. A situação da água da Copasa chegou ontem para mim. Aí fui ligar hoje, tá horrível. Pois é, Ludmila, ou falta água ou a água chega na casa das pessoas com uma qualidade que realmente as pessoas se questionam, né? Há condições de consumir essa água, de utilizar essa água para fazer os trabalhos de casa, para oferecer para as crianças, enfim. Como é uma situação complicada, né, no caso do consumidor? Do outro lado, falta a resposta também da Copasa para o consumidor, para o jornalismo da NTV, falta dialogar sobre esse momento de tantos questionamentos e de muitas reclamações, porque é um sinal de desrespeito, sim, aos consumidores no momento que você mais precisa de água, que é evidente a necessidade vital da água e a gente não tem. Nós mostramos aí essas reclamações, essas queixas que chegaram através de redes sociais. As pessoas podem continuar participando, podem continuar enviando essas reclamações que nós vamos, no mínimo, buscar respostas, mas para esses casos a Copasa não manifestou. Essa questão da coloração branca foi uma resposta que ela havia dado na semana passada, que foi até um fato que aconteceu na minha casa, e a Copasa, olha, disse que estava tudo certo, mas como a gente está num problema tão evidente, as pessoas estão preocupadas com essa questão da qualidade oferecida. Será que há mesmo garantia de boa qualidade conforme a Copasa reitera? Porque é difícil falar na companhia, seja pelo canal que for. Outro ponto, Ludmila, é como há, né, essa questão do desabastecimento em muitos bairros aqui em Patos de Minas, a gente acaba se questionando sobre essa questão, como que está o nível do Rio Paranaíba, né? Há algum problema no abastecimento na cidade? A nossa equipe foi atrás disso para tentar entender se pode ter alguma ligação sobre esses assuntos. A gente mostra agora. Em fevereiro e março deste ano, as águas do Rio Paranaíba ultrapassaram os 7 metros de profundidade, em decorrência das fortes chuvas registradas ao longo desse período. Agora, 7 meses depois, o cenário é completamente diferente. E o nível de profundidade está abaixo de 1 metro. Para esta época do ano, né, o ideal é que ele tivesse... a medida tivesse acima do que se encontra aqui hoje. Nós estamos chegando no final do período de estiagem, que é compreendido entre o mês de março e o mês de outubro. E então, nesta fase final, nós podemos constatar aqui que o nível está um pouco abaixo daquilo que deveria estar para esse período.
Daí, surge a preocupação com o desabastecimento na cidade, tendo em vista que o tratamento de água pela Companhia de Saneamento se inicia aqui. Isso é uma coisa que nos preocupa, né? Mas de acordo com os técnicos da Copasa, de acordo com o nível que se encontra o rio hoje, ele não tem esse risco de desabastecimento para a cidade. Mas é importante ressaltar que devemos, cada cidadão, cada cidadã, fazer a sua parte, contribuindo no sentido de gastar a água de acordo com a sua necessidade, evitando o desperdício. Outro aspecto que merece atenção é a quantidade de queimadas ocorridas nos últimos meses, que ainda de acordo com a Defesa Civil, afeta diretamente no nível da água e também na fauna. Esse é um grande prejuízo que traz para todos nós, pois sabemos que as queimadas irá queimar as matas ciliares, tanto no curso d'água do rio, quanto nos afluentes que fazem o seu abastecimento. Esta água do rio que aqui passa também alimenta animais das fazendas que existem no seu curso d'água. Então é importante que todos façam a sua preservação para que todos possam utilizar desta água. Segundo Júlio César, engenheiro de sistema, a situação atual do Rio Paranaíba não é a causadora do desabastecimento no município. O que justifica a falta de água na parte alta da cidade é o consumo além do normal. Nós estamos numa onda de calor atípica. Tá? É uma das mais fortes que já ocorreram na nossa região. E isso faz com que o consumo aumente demais. Tá? Nós já conseguimos aumentar, antes de começar tudo isso, aumentamos em 20 litros por segundo a capacidade de tratamento. E passamos de 18 para em torno de 24 horas, tratando 24 horas a produção, né, a água aqui. Então nós tivemos um aumento aí de mais ou menos uns 20% da nossa produção. Mesmo assim, o consumo sendo exagerado, não consegue atender as partes altas. Logo, reforça-se a necessidade do uso consciente da água. Quanto à demora para abastecer os bairros mais altos, de acordo com o engenheiro, em breve essa questão também será solucionada. Nós não estamos com problema nenhum de funcionamento, está tudo funcionando normalmente, só que a produção não é suficiente para esse momento de grande consumo. Nós vamos fazer em torno de 6 mil metros de adutoras não, de redistribuição lá para a parte alta, que o sistema lá de aquela parte da Nossa Senhora de Fátima, Cerrado, aquilo ali, se Deus quiser, assim que essa obra estiver concluída, não vai ter mais problema de água lá. Essas intermitências que às vezes acontecem mesmo em final de semana. Então, Ludmila, a gente vê que em primeiro lugar a gente tem um problema que é uma questão ambiental mesmo, de preservação, desse tempo de calor que a gente vive, que pode acabar afetando o Rio Paranaíba. E de outro lado a gente vê que a companhia também tem que resolver, né? Se ela se propõe a prestar o serviço, que é o que foi estipulado, o serviço tem que ser prestado da maneira correta e a água tem que chegar até a residência do consumidor. Primeira coisa, Jéssica, essa matéria foi feita na segunda-feira, por isso a resposta da Copasa aí, nós fomos até a companhia cobrar o que está sendo feito para esse problema, porque as respostas arrastadas dadas não condizem com a realidade, porque ela disse uma resposta que nós temos escrita, que na segunda-feira estaria tudo resolvido, e não foi resolvido. A Copasa garantiu à Defesa Civil que o nível do Rio Paranaíba, mesmo baixo, não haveria desabastecimento nas residências em Patos de Minas. Então, por que há esse racionamento de água? Qual é a explicação? Aí a Copasa, olha, ouvimos agora, não há nenhum problema no funcionamento, estamos 100%. Como assim não tem problema? Por que falta água, então? Por que essa demora em resolver esse problema? Há quantas semanas estamos vendo essa situação? Será que a Copasa só agora se deu conta que é uma época de calor e mesmo estando no momento de um calor atípico, de temperaturas atípicas, mas é um momento de calor intenso? Será que a Copasa não se dá conta de que é um momento de aumento de consumo? Será que não daria para ter resolvido esses problemas anteriormente?
Só agora, com essa reclamação constante dos consumidores, é que a Copasa resolveu fazer alguma coisa? E mais, por que tanta demora? Qual que é o motivo de tanta demora? Não dá para entender. Nível baixo do Rio Paranaíba significa que nós, consumidores, temos que ter consciência em casa de usar adequadamente a água, né? Não, evitar o desperdício, obviamente. Mas a companhia tem a obrigação, quando garante a Defesa Civil que não há problema de desabastecimento com o nível do Paranaíba, de garantir o fornecimento aos consumidores, o que é óbvio, porque como está é insustentável. Então, Copasa, acelera o trabalho, porque é o consumidor do outro lado que está sofrendo. Isso, para mim, é sinônimo de incompetência e muito desrespeito. E, Ludmila, essa situação também acontece na cidade vizinha, aqui em Lagoa Formosa. Lá o serviço é prestado pelo SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Alguns consumidores, moradores, mandaram para a gente algumas reclamações. O primeiro é um vídeo, vamos ver. Pois é, Ludmila, na torneira não sai nada e a gente ainda tem mais algumas reclamações que foram enviadas por telespectadores através de mensagens, relatando a situação, como foi complicada e o tempo que ela durou. A gente também vai colocar na tela. Nessa primeira dela, né, o serviço então é prestado pelo SAI. Os moradores reclamam, né, que pedem também a ajuda da NTV para a gente mostrar essa situação que aconteceu em Lagoa Formosa. Outros dizem, há 2 dias sem água aqui em Lagoa Formosa, e é uma situação que acontece com frequência. Eles pedem providências ao poder público e todas elas relatam isso. Eu conversei com algumas pessoas de lá que me informaram que esse problema durou ontem o dia inteiro e o serviço de fornecimento de água só voltou ao normal nesta quarta-feira, ao longo do dia. Então, os moradores passaram praticamente toda a terça-feira sem água em casa. Ô, Jéssica, mais um atestado de incompetência aí também. Copasa e SAI devem estar de mãos dadas aí, e uma copiando a outra no que não deve ser feito com relação à oferta de água à população. Esses vídeos, alguns desses vídeos recebi em rede social, as pessoas indignadas com isso, porque aquilo que a gente fala, o momento que a gente precisa, é uma necessidade, é uma questão vital, e aí você abre a torneira e não tem. Vai buscar onde? Como? Explica. Não tem, né? Fica difícil falar aí o que vai ser feito. E uma questão que essa consumidora coloca, essa moradora de Lagoa Formosa, é importante, é uma outra questão chave, essa falta de comunicação com a população, essa falta de diálogo, de explicar, aí ó, gente, vai faltar água hoje, vai faltar água amanhã, então usem menos, use somente o necessário hoje em casa. Essa falta de diálogo, amargura, porque é uma surpresa diária. Você abre hoje, tem, amanhã não tem. E aí, como é que ficam essas pessoas? São ignoradas, pessoas que se virem. Pois é, os cuidados básicos de higiene são deixados de lado nessa situação, porque as pessoas não conseguem antecipar o que vai acontecer. A gente tem uma imagem que foi publicada, então, no Instagram da Copasa, do SAI, a gente tem essa imagem, que eu acredito que deve ser um dos poucos avisos, né, que a companhia emitiu para o pessoal de Lagoa Formosa. E nessa quarta-feira eu tentei contato também com o SAI em Lagoa Formosa, em todos os canais que eu consegui, né, por telefone, pelo telefone de plantão, pelo telefone 0800, para tentar entender o que pode ter acontecido de fato, para que essas pessoas que procuraram a NTV disseram que não foram informadas. Então, o mínimo que deveria ter acontecido é isso, né? Essas pessoas deveriam ter sido avisadas com antecedência, para que elas conseguissem programar como seria esse dia de hoje. A situação realmente foi difícil. Aquela resposta esfarrapada para explicar algo extremamente difícil para as pessoas que necessitam da água. E também tinha que manifestar direitinho aí o que aconteceu, até para que
as pessoas entendam realmente os motivos. E aí, de novo, é questão também da Prefeitura de Patos de Minas, Prefeitura de Lagoa Formosa, cobrarem dessas empresas. São concessionárias, elas têm contratos. Inclusive, a Prefeitura de Patos de Minas manifestou ontem que está tudo certo com a Copasa aqui em Patos de Minas. Não vai cancelar nenhum contrato, que está tudo certo, que, pelo contrário, há renovação, que a companhia tem enfrentado aí alguns problemas, mas tem prestado um bom serviço. Só se for para ela, né? A gente segue aqui de olho e sempre dando ouvidos, né, e voz a essas pessoas aqui de Patos de Minas e região. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E também, voz também às empresas, aos gestores, quem é que for a pessoa envolvida, nossas portas abertas, porque a primeira coisa que a gente faz ao receber uma denúncia é ligar para a outra parte ou para as outras partes pedindo uma resposta, mas tem sido difícil. Depois do intervalo, então, a gente volta com mais informações aqui de Patos de Minas e região. Estamos de volta com a NTV News, comentando as principais notícias de Patos de Minas e região. E agora é hora de falar sobre saúde. Ludmila, vamos aos dados do coronavírus aqui em Patos de Minas e região? Vamos primeiro, lá, Jéssica, porque é outro motivo de preocupação, né? Com toda certeza, não tem nem como desligar desse assunto, né? Já é a nossa nova rotina. E é aí que a gente consegue entender como que está a doença aqui na cidade, a evolução da doença. Os dados, então, relacionados a ontem e hoje, a gente tem, infelizmente, o que chama a atenção aí nesses números, né, à primeira vista, é que, infelizmente, a gente tem mais um óbito aqui em Patos de Minas, Ludmila. Além disso, aumento em praticamente todos os números, em número de casos internados, em número de casos confirmados, casos tratados também. E aí, esse é o novo parâmetro aqui em Patos de Minas para essa quinta-feira. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, esse óbito é de um idoso. Jéssica, tudo positivo aí nesse boletim. A gente tem mais pessoas curadas, como é de se esperar, mais 27 pessoas tratadas da Covid-19. Nós temos aí mais 3 pessoas em isolamento domiciliar, mais 36, são mais 36 novos casos em 24 horas confirmados de Covid-19, totalizando, portanto, 2.502 casos em Patos de Minas, mais pessoas internadas em leitos clínicos, leitos de UTI e, infelizmente, mais uma vida perdida para a Covid-19, nossos sentimentos aos familiares. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar também, Jéssica, é com relação à taxa de ocupação hospitalar. A gente tem esses dados também fornecidos pela Vigilância em Saúde de Patos de Minas e olha só, mais pessoas internadas entre suspeitos e confirmados de Covid-19 somente de Patos de Minas, mais pessoas internadas em leitos clínicos e também mais pessoas internadas em leitos de UTI. Com isso, sobe o percentual de ocupação, se bem que aí a gente percebe, nesses números informados pela Prefeitura, teve pouca variação, apesar de mais pessoas internadas. Olha só, se a gente observa aí ocupação de UTI, pouca variação aí. Ontem, menos pessoas internadas e temos o mesmo percentual em leitos clínicos, em leitos de UTI, hospitais públicos e privados, 53,85 ontem. Aí, se a gente analisa só leitos de UTI, 36,84, como que a gente tem 10 pessoas internadas em leitos de UTI e 32% de pessoas ocupando leitos públicos? Se ali do ladinho a gente percebe o mesmo percentual de ontem. De novo, os números da Prefeitura aí não estão batendo não, viu, Jéssica? Difícil fazer a interpretação desse percentual aí. É uma matemática mais difícil de entender. Essa matemática eu não aprendi na escola e é difícil de explicar para os telespectadores em casa, porque se temos aí mais 2 pessoas internadas em leitos de UTI, ou vai subir ali, leitos públicos de UTI, só que em relação a ontem a gente teve uma diminuição, Ontem eram quase 37%, hoje quase 32%.
E os privados? E quando a gente analisa leitos de UTI, hospitais públicos e privados, 53,85%. Ué, se temos mais 2 casos, como assim diminuiu o percentual? Prefeitura de Patos de Minas. Dá para explicar aí esse percentual, essa avaliação que vocês fazem? Porque essa matemática é difícil aí da gente interpretar esses números que vocês oferecem. A gente mostra agora um outro informativo, que é de Lagoa Formosa, que a gente tem acompanhado também esses dias, visto que a cidade apresentou um grande número de casos, né, nos últimos dias. Aí a gente também tem um pequeno aumento no número de casos. Vale lembrar também que o número de pacientes em leitos de UTI, que estão internados em leito de UTI, permanece em 4 pacientes e o número de óbitos também permanece em 11. Mas a gente teve um número de casos registrados, um aumento aí de ontem para hoje. São mais 5 casos. Ontem a gente teve um número maior do que isso. Tivemos 14 novos casos registrados na terça-feira. Hoje, na quarta, em um dia, mais 5 casos aí da Covid-19 em Lagoa Formosa, menos uma pessoa internada em leito clínico e aqui os outros percentuais praticamente inalterados, claro, aumentando aí o número de pessoas tratadas da Covid-19, que a gente espera mais pessoas curadas. Números de óbitos em investigação e confirmados permanece o mesmo, é aquela situação, né, que a gente já falou aqui. A Prefeitura de Lagoa Formosa espera o Estado manifestar no boletim epidemiológico estadual as confirmações de óbito para só depois, mesmo sabendo que é óbito, para só depois, então, confirmar no seu boletim. A gente segue monitorando aí essa situação preocupante, não só em Patos de Minas, como em Lagoa Formosa e outras cidades da região também. Ludmila, e como de costume, toda quarta-feira o Comitê Estadual do Covid-19 divulga, né, o novo mapa do coronavírus, colocando as cidades, atualizando, né, as macro e micro regiões que estão inseridas no Plano Minas Consciente. Nesta quarta-feira não foi diferente, há uma nova atualização nesse mapa de Minas Gerais e, segundo então o comitê, Patos de Minas permanece na onda amarela do Plano Minas Consciente por pelo menos mais alguns dias, né? Então, até o dia 16 de outubro, Patos de Minas permanece nessa onda. Até então, nesse dia, vai ser feita uma nova avaliação para saber se Patos de Minas poderá continuar mais uma semana na onda amarela ou se, pelos critérios que são adotados no plano, ele pode avançar ou então até mesmo regredir a onda, né? Pois é, Jéssica, porque a situação, a gente queria muito que estivéssemos também na onda verde, como outras macro regiões de Minas Gerais, mas com esses números aí, fica difícil avançar para essa cor onde temos mais flexibilidade das atividades econômicas. A gente percebe uma subida de casos dia a dia em Patos de Minas, uma trégua que parece não acontecer e ficamos estacionados mais uma semana aí na onda amarela, mesmo porque seria uma imprudência qualquer tipo de avanço com esse cenário que vivemos na região. Pois é, e realmente essa imprudência a gente consegue perceber ela em vários locais aqui na cidade, né? As filas nos bancos, o transporte público que está lotado, e a gente tem de novo mais flagrante sobre isso. A cena comum não é normal. O tamanho das filas poderia ser menor se houvesse mais pessoas para atender e tempo ampliado de funcionamento. Evitaria esperar horas em pé e muitas vezes sob o sol nesse calor quase que insuportável, em que o IMET até emitiu sinal de perigo para a região. O distanciamento é outro problema. Alguns até respeitam, mas com funcionários somente na porta, quando tem, impossível instruir a todos. Não é normal também os coletivos de Patos de Minas circularem dessa maneira, lotados. A passageira mandou para o jornalismo da NTV como estava o ônibus linha Alvorada Industrial às 7h40 da manhã. A Pássaro Branco resolveu ignorar de vez o decreto municipal que diz que o número de passageiros deve ser limitado ao de assentos. Com casos crescentes de Covid-19 em Patos de Minas, assim vai ser difícil frear a taxa de transmissão na cidade.
Pois é, Ludmila, e para muitas dessas pessoas não há escolha entre a forma com que ir para o trabalho, não há escolha, precisa resolver um problema no banco, e elas são colocadas em risco mesmo sem ter outra maneira para resolver o problema, né? Como que faz, né, Jéssica? Ou enfrenta. E aí, os bancos têm que ordenar. Inclusive, tem em decreto isso. Mas não acontece. E aí eu questionei a prefeitura se houve fiscalização nos bancos, nas lotéricas, nos ônibus de Patos de Minas nessa quarta-feira, e eis a resposta que não houve fiscalização nos bancos ou lotéricas em Patos de Minas nessa quarta-feira, mas a prefeitura disse o seguinte, que durante o dia tem 16 fiscais da vigilância sanitária em serviço. Será onde que eles estavam hoje, hein? Quinta e sexta-feira há uma dupla de plantão à noite também. No sábado e domingo, uma dupla fiscaliza durante o dia, outra dupla à noite. Há servidores da educação trabalhando em apoio na fiscalização e a assessoria não soube dizer se houve fiscalização nos ônibus do transporte coletivo em Patos de Minas da aviação Pássaro Branco. O que a gente percebe é que se a prefeitura não apertar o cerco na fiscalização, essa cena que é comum, mas como eu disse, não é normal, vai acontecer todos os dias. E a prefeitura é peça-chave importantíssima também no controle da transmissão da Covid-19. É hora de apertar o cerco, porque senão vai ficar difícil, Prefeitura de Patos de Minas. Justamente. A gente gira o assunto um pouquinho agora, Ludmila. Você lembra do pequeno Heitor, que a gente já mostrou a história dele aqui no NTV News? Ele passou por uma cirurgia, está se recuperando bem e hoje, finalmente, ele conseguiu alta. Foi para casa, onde vai continuar o seu tratamento. O Heitor luta pela vida desde maio, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Em casa, tudo foi montado com carinho para receber o pequeno Heitor. O quarto está todo decorado e até dá para sentir a alegria da mãe ao ocupar o cômodo que antes estava vazio e triste. Foram 140 dias internado até que o Heitor ganhou alta e junto com ele veio a mamãe, que está dando todos os cuidados necessários. Ela faz a aspiração da sonda, alimentação também pela sonda. Afinal, a partir de agora, ela será a principal enfermeira aqui do Heitor, já que os médicos disseram que a recuperação deve demorar um pouco. Então, a Paula até pediu conta no serviço para cuidar do filho, já que essa é a única prioridade na vida dela a partir desse momento. Eu vou cuidar dele, né? Eu aprendi, né? Fiquei alguns dias para me poder estar aprendendo os cuidados, né? A como cuidar dele, porque é uma criança especial e ainda mais especial para mim. E assim, no momento a gente fica assim, no começo, né? A gente fica um pouco assim apreensiva, mas vai dar tudo certo. Mas para conseguir tratar o bebê em casa não foi fácil. Heitor luta pela vida desde quando nasceu. Em maio, após o parto, o bebê teve complicações depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória e paralisia cerebral. Os médicos então decidiram prolongar o tempo de internação do bebê em uma UTI neonatal. 2 meses depois, nós mostramos o drama da mãe que pediu ajuda para o filho, que não tinha previsão de alta. Ai, dói demais, porque assim, aquele primeiro contato de ter o seu filho, de pegar o seu filho no colo, né? Eu não tive. Após a primeira reportagem exibida na NTV, a mãe conseguiu uma liminar na justiça para que Heitor fosse transferido e fizesse as cirurgias necessárias para continuar o tratamento. O Estado, então, teria demorado a acatar a ordem do juiz. Eu quero que eles me dêem uma resposta, eu quero que eles corram atrás de conseguir vaga, não onde que for, para poder tratar, porque desse jeito que está aqui, não tem como ele ficar. O bebê, então, teve que aguardar mais um tempo até que fosse operado. A cirurgia aconteceu no dia 9 de setembro, em um hospital particular em Patos de Minas. Sondas foram colocadas na barriga e garganta para que ele pudesse respirar e se alimentar em casa. Desde lá para cá vem sendo uma luta atrás da outra, sabe? E até que enfim eu e meu marido começamos a correr atrás para ele conseguir fazer a cirurgia, para ele estar tendo condições de vir para casa. E só então depois de 3 meses, né, que ele conseguiu fazer a cirurgia
E aí hoje, graças a Deus, né? Hoje ele tá em casa. Aqui, nossa, Gente, eu tô muito feliz, porque foram dias, assim, angustiantes mesmo, sabe? Eu passei por dias muito difíceis. Mesmo com todos os gastos por causa dos insumos, como leite, fraldas e produtos para o tratamento, Paula tem fé que tudo vai dar certo. O importante é ter o filho em casa. Assim, eu não achava que eu seria capaz, né, disso. Eu falei assim, Senhor, eu não vou dar conta. Mas Deus capacita a gente também, né? Então, assim, nunca imaginava passar por isso, né? Mas tem sido, assim, uma vitória mesmo. Hoje tem sido uma vitória. Ela acredita que se não fosse a imprensa para divulgar o caso dela, o bebê ainda estaria no hospital e sem realizar a cirurgia. No meu ponto de vista, sim. Porque as pessoas começaram a se preocupar mais, né? A querer ajudar, se dispor, assim, de passar a saber o que estava acontecendo, né? Até a questão da cirurgia sair mais rápido. E foi fundamental, né? Você acredita que se não tivesse feito um barulho? Não, eu acho que ele ainda estaria lá, do mesmo jeito. Porque eles tinham falado pra gente que era só, tinha que esperar. Mas na verdade não tinha que esperar, tinha que correr atrás para ele fazer a cirurgia e ele conseguir vir para casa, né? Eu tô assim, tem hora que eu nem acredito, mas eu tô grata a Deus, sabe? A Deus em primeiro lugar, porque se não fosse Ele na minha vida, nada seria, né? E de encaminhar as pessoas certas nos momentos certos, sabe? Eu tô muito grata mesmo a Deus pela vida do meu filho. E eu acredito, né, que a saúde dele, a vida dele vai ser restituída por inteiro. Ludmila, depois de tantas dificuldades, a gente acompanhou a história dessa família, ver todos eles reunidos, né, em casa, dá uma sensação muito boa. Mas assim, o enfrentamento, o problema que eles encararam ao longo de tudo isso, realmente foi muito difícil. Olha, Jéssica, eu acompanhei essa história e tenho acompanhado muito de perto, porque foi um caso que mexeu muito comigo e com muita constância eu converso com a mamãe Paula. E eu vibro a cada boa notícia que ela manifestou sobre o Heitor ao longo dessa caminhada. A gente agradece a Paula também por ter confiado à equipe da NTV a história do Heitor, a qual mergulhamos de cabeça para buscar aí uma solução, uma agilidade para esse pequeno que lutou tanto pela vida, que merecia ter a melhor história. E hoje a gente fica muito feliz que ele está nos braços dela, nosso carinho, nosso amor, e o desejo por muita saúde para esse pequeno que está só no inicinho da vida. E eu tenho certeza que vai ser muito feliz, muito bem cuidado por essa família que esperou tanto por esse momento, que enfim ele chegou. Beijo para você, Paula, para o Heitor, para toda a sua família. E como você, todos contem conosco aqui da NTV. Ludmila, por hoje a gente encerra aqui, né? Muito obrigada pela participação, pelo bate-papo aqui no NTV News de hoje. Obrigada, Jéssica. Uma última informação que eu recebi a resposta agora do Adalberto Vieira, professor de climatologia da Estação Climatológica do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Hoje, Patos de Minas bateu recorde na temperatura. Tivemos o dia mais quente do ano, 39 graus à sombra. Imagina no sol, viu, Jéssica? E imagina, então, amanhã e depois, né? Meu Deus, tá difícil, hein? Tá difícil. Mas a gente espera que as pessoas aí consigam buscar saídas e que não falte água em abundância para que as pessoas possam se refrescar nessa temperatura quase que insuportável mesmo. Obrigada a todos pela companhia e a gente se encontra amanhã. Beijo, tchau, tchau. E não se esqueça que mais informações você pode conferir também pelo portal Pato Já. Eu volto amanhã às 19 horas e te espero. Boa noite.